Olá, vamos falar um pouquinho sobre percepção de risco. Só que antes de começarmos, vamos para os nossos números de emergência. 3231-7444, 984549662, ramal 5, canal 1. Precisamos conhecer a rota de fuga do nosso local de trabalho e qual o ponto de encontro mais próximo, ok? Qual o objetivo aqui? O nosso objetivo é entender o que de fato é um risco, o que é perigo, os motivos que nos levam a ignorar os riscos e o que podemos fazer para melhorar a nossa percepção, a nossa análise dos riscos. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para começar. Qual foi o meu checklist, o que foi que eu preparei para que eu começasse a fazer essa gravação desse treinamento aqui para vocês. Fiz essas perguntinhas para mim. Tudo que eu preciso até aqui, eu estou bem? O que é que pode acontecer aqui? O que é que pode ter de falha? O que pode acontecer comigo? O que é que eu posso fazer para controlar o que eu identifiquei? Eu estou de fato pronta, né? As pessoas que estão ao meu lado estão bem? Estão precisando de alguma coisa? Tudo que eu preciso está aqui? Café, água. Já fui ao banheiro para não precisar parar a gravação para ir no banheiro correndo? Será que eu estou esquecendo alguma coisa aqui? Minhas anotações estão aqui? Mais alguma coisa? Estou pronta. Façam esse checklist mental antes de iniciar qualquer atividade, inclusive antes de iniciar esse treinamento. Simbora? O que é percepção de risco? Percepção de risco é o ato de eu estar e ter um contato com o perigo, com aquela situação, e utilizando os meus sentidos, que são tato, audição, visão, paladar, olfato, e interpretar essa situação, esse perigo, e agir, tomar uma decisão, tomar uma atitude, um comportamento. Então, essa informação, quando eu tenho contato com o perigo, eu uso esses meus sentidos e eu vou passar a informação para mim, qual vai ser a minha reação. Isso é uma percepção de risco, é eu ter o contato, é o primeiro contato lá com o perigo e com o risco. Isso no ambiente do trabalho é observar, é eu reconhecer, é eu conhecer e planejar as atividades dentro da nossa área, dentro das atividades que vamos executar, seja ela na área primária, seja ela na área administrativa, seja ela nos terminais externos, aonde quer que seja. É eu conhecer, vamos conhecer tudo. Antes, vamos saber o que é perigo e o que é risco. Todo treinamento de percepção de risco, a primeira coisa que vai vir, qual a diferença, Jaqueline, de perigo e risco? E qual é a diferença? O perigo, ele é a fonte, ele é a situação, ele é a causa de potencial de causar algum dano. Dano pessoal, dano material, dano ambiental, ou a combinação de todos esses danos. Então, ele é a situação potencial. E o risco? O risco é o efeito. O risco é a combinação da probabilidade e da consequência desse dano acontecer. Vamos lá. Trabalho em altura. A altura é o perigo. Eu tenho perigo de altura. E qual é o risco? O risco é a queda, é o efeito. A causa é porque está trabalhando em altura. E o efeito é a queda. Posso cair. Ok? E essa percepção de risco é justamente isso. Eu conhecer o perigo e identificar as medidas de controle para que eu reduza esse risco, a consequência, o acidente. Então, vou tentar reduzir a minha exposição a esse risco, conhecer e controlar. Vamos ver de fato aqui como funciona. Eu tenho uma atividade, certo? Essa atividade que vai ser executada, X, e o fator de risco dessa atividade, né, o perigo dessa atividade é o efeito que pode causar, né? Qual é a causa? Geradora, a fonte,
geradora da perda, é o que pode causar. E o risco? O risco, ele é a possibilidade de ocorrência, o efeito, né? O efeito. E a consequência é o acidente de fato. Vamos colocar aqui um trabalho a quente. Estou lá utilizando o oxicorte. O fator de risco é a superfície quente, os pingos de solda, etc. E o risco? O risco é de queimadura. Corre o risco da pessoa se queimar. Corre o risco desse pingo de solda cair em alguma superfície e causar um incêndio. E qual vai ser a consequência? A consequência vai ser o incêndio. A consequência vai ser a queimadura, a lesão, o dano, o acidente. Então, como funciona a análise de risco? Primeiro, eu preciso conhecer o meu local de atividade. Eu preciso conhecer o local que eu vou executar a minha atividade. Eu preciso conhecer, saber a atividade que eu vou executar. Daí eu vou identificar esses riscos e vou fazer medidas para eliminar ou reduzir esses riscos. E, de fato, verificar se essas medidas elas vão controlar esses riscos. Os riscos na frente de serviço, eles têm que ser controlados. Eu preciso conhecer e controlar os riscos da frente de serviço. Vamos lá. Estou lá executando a atividade de dirigir. Transportador lá, um caminhoneiro, dirigir. Ele dirigir embriagado e drogado é o principal perigo que tem, né, para a atividade de motorista. Ele dirigir sob efeito de álcool ou outras drogas vai causar o quê? Qual vai ser o efeito disso? Um acidente, que pode ser fatal, um acidente de dano material, multas. Outro exemplo, fazendo transporte lá de uma máquina com uma empilhadeira, transporte de carga. Qual o perigo? O operador, se ele não for habilitado, treinado, capacitado, liberado e autorizado para operar aquele equipamento, ele pode ocasionar um acidente. E esse acidente ele pode ser pessoal e ele pode ser material. Atividade simples aqui na área administrativa. Preparar café, lá na copa. Preparar café tem a superfície quente, então tem um perigo ali, né? Tem uma causa ali que pode ocasionar um acidente. E qual o risco? O risco é eu me queimar, né? É ocasionar a queimadura. Esse é o risco. Então eu preciso conhecer as etapas, o local e quais as medidas que eu posso implementar para reduzir esse risco ao máximo. A partir do momento que eu já conheço a atividade e conheço o risco, preciso implementar essas medidas. Mas, Jaqueline, se eu conheço, implemento, faço análise de risco, sei que aquilo vai me prejudicar, por que eu me exponho ao risco? Porque isso depende de cada um. Vai depender do comportamento de cada um. Cada pessoa ela tem sua crença, seu valor. E são as escolhas, as atitudes daquela pessoa. Então, vai depender do indivíduo. Basicamente, da crença e dos valores daquela pessoa. E existem crenças que são limitantes, que é aquela crença de que eu sempre fiz assim, nunca me machuquei, nunca me acidentei, é aquele pensamento fixo, sabe, que aquela pessoa só enxerga aquilo devido às suas experiências, do que ele já viveu, etc. É aquela crença limitante. E tem também aquelas crenças fortalecedoras, que é o que a gente precisa elevar mais, para que elas se tornem mais fortalecedoras, que são aqueles pensamentos de crescimento, de valores, de cuidado, né, onde as pessoas realmente verificam que aquilo tem um significado para ela, que aquilo vai trazer benefícios. Quando a gente fala aqui de segurança do trabalho, a gente tem que fazer com que aquilo tenha significado para aquela pessoa, e mostrar experiências, que aquilo vai ser reeditado e reciclado para que aquilo vire crença, né? Para desenraizar aquela coisa ali. E os valores é aquilo que me norteia, é aquela minha escolha, é aquela minha atitude que vem de família, do meu cuidado, da minha vida, que aí esses valores que vão se tornar os hábitos. E esses valores, eles são inegociáveis. E a gente tem que fazer com que a segurança ele seja um valor, e seja um valor de fato inegociável. Só que
trazendo isso para o ambiente de trabalho, valor, crença, Jaqueline, ninguém vai ficar olhando isso aqui para fazer uma análise de risco, para ter percepção de risco. O que é que a gente precisa fazer? Para a gente fazer uma percepção de risco, fazer uma análise de risco, o que é que a gente precisa conhecer aqui? A gente precisa conhecer o fisiológico, o psicossocial e o cognitivo. Os fisiológicos é saber se aquelas pessoas que vão executar aquela atividade, eles estão bem, se ele se alimentou, se ele está bem de saúde, se ele faz uso de algum remédio. Aí eu saber se ele está bem para executar aquela atividade. Estou bem para executar aquela atividade. O psicossocial é a emoção. Se ele está bem naquele dia, se ele não brigou com alguém em casa. Porque, de fato, quando a pessoa está com o pensamento em outro lugar, a percepção de risco dela vai ficar ruim. Existem vários exemplos de acidentes assim, que a pessoa estava com o pensamento em outro lugar e alguma etapa daquele procedimento ela deixou de cumprir porque o pensamento estava em outro lugar. A vida social da pessoa, se o ambiente de trabalho, como é que está o clima organizacional, como é que está o clima naquela equipe, isso é importante saber. O gestor ele precisa saber. E o cognitivo? O cognitivo é o treinamento, é a habilitação, é o conhecer o risco, é ele estar habilitado e capacitado para executar a atividade. Ele conhece os riscos dele, ele conhece a atividade dele. É a empresa treinar e capacitar e liberar ele para executar aquela atividade. Então, tudo isso a gente conhecendo e juntando, levando em consideração esse fator humano, a gente vai chegar nessa evolução aqui, que é a redução de acidente. Porque eu estou levando em consideração o fator humano, eu estou levando em consideração o fator cognitivo, o fator psicossocial, o fator fisiológico. E eu conhecendo esses fatores, tendo um programa de percepção de risco, um treinamento e fazendo com que aquilo vire prática, eu vou ter uma atitude e um comportamento seguro. E através dessa atitude e comportamento seguro, eu vou reduzir os números de acidentes na empresa. E como é que eu vou fazer isso? Através de criação de novos hábitos. E como é que a gente vai construir esses novos hábitos? Vamos fazer uma escolha. Dessa escolha, eu vou gerar uma atitude. E essa atitude, ela vai me construir um comportamento. E temos que fazer que esse comportamento seja um comportamento seguro. A partir do momento que eu repito esse comportamento seguro várias vezes, eu vou ter criado um novo hábito. A partir que eu criei esse novo hábito, aquele hábito ele vai virando um valor. E aí eu vou repetindo esse comportamento seguro e aquele hábito, e aí eu vou ter um valor. E aí a gente precisa fazer o quê? Repetir. Treinamento, capacitar e falar, conhecer os riscos, conhecer as medidas de controle, saber o que eu preciso fazer para que aquele comportamento e aquela atitude diante daquela situação, daquela atividade, ela seja uma atitude e um comportamento seguro. Daí eu vou ter um hábito seguro e valor. Vamos fazer um teste aqui conhecendo, estou bem, né? Estou bem, não estou tomando nenhum remédio, estou concentrada. Eu vou contar aqui os tigres. Vamos olhar esses tigres de perto, que aí eu vou conhecer o ambiente de trabalho de perto e de longe conhecendo, né, a atividade, o cenário. Vamos fazer essa análise e vamos ver quantos tigres tem aí nessa telinha. Eu contei 17. Vocês contaram quantos? Eu contei 17 e vocês veem que assim, eu prestei bastante atenção e, né, fiquei um tempão aqui olhando para a tela para chegar a esse número de 17. Claro que eu fiz isso antes de estar gravando o treinamento, né? E vocês vão ver que tem vários tigres que estão espalhados pela tela que, se você não prestar bastante atenção, não conhecer esse cenário, saber como é um tigre, vocês não vão identificar. É assim na frente de serviço. Eu preciso conhecer o local, eu preciso conhecer as ferramentas que estão ali comigo, a equipe que está ali comigo, para que eu realmente faça um levantamento dos riscos que estão ali. Então a gente precisa conhecer o nosso ambiente de trabalho. E temos algumas ferramentas sim aqui na EMAP que podem fortalecer essa percepção de risco, melhorar nossas avaliações de risco. São Zap Seguro, Quase Acidente, Regras de Ouro, o próprio formulário de análise de risco e as liberações de trabalho. Quase acidente. O que é que eu faço? Como é que eu faço para praticar esse quase acidente, esse registro de quase acidente? Mas o que é quase acidente mesmo, Jaqueline? É eu estar atravessando a faixa de pedestre aqui, né? E vou verificar e tem um buraco.
e eu tropecei nesse buraco. Só que eu tropecei nesse buraco e não me machuquei. Não ocasionou lesão. Então foi um quase acidente. Eu sofri um quase acidente, mas outra pessoa pode sofrer um acidente. E o que eu vou fazer? Eu vou registrar esse quase acidente aqui na COSET, porque outra pessoa pode se machucar. Eu não me machuquei, mas outra pessoa pode me machucar. Então eu vou fazer o quê? Vou ligar no ramal lá 6589 da COSET, ou vou verificar no canal 1, ou vou mandar um e-mail, ou vou ligar no telefone do plantão. Esse telefone aqui funciona 24 horas, 984543310. E aí eu vou registrar esse quase acidente. Mas se eu não caí, não tropecei, mas eu identifiquei aquele buraco e sei que alguém pode cair, o que eu faço? Registro um Zap Seguro. 984476156, e aí eu vou tirar uma foto e vou mandar para o Zap Seguro e vou registrar, para que alguém trate aquele buraco e ninguém venha cair. Fazendo isso, registrando o quase acidente, registrando o Zap Seguro, eu vou estar praticando a minha percepção. Eu vou estar avaliando os riscos do ambiente do local onde eu trabalho. Outra maneira da gente praticar é conhecer as regras de ouro e como elas de fato funcionam. E saber que se alguém não cumprir, ela pode se acidentar. Porque elas são regras de ouro, porque quando em algum momento, não cumprindo essas regras, alguém se machucou, alguém se acidentou. E quais são elas? São 10. Sempre que acontecer alguma ocorrência, números de emergência. Quais são os números? Volta lá no slide, se você não lembrou deles agora. Volta lá no primeiro slide e já grava eles, aproveita e grava lá no celular. Só executar a atividade se eu estiver treinado e habilitado, não trabalhar sob efeito de álcool ou outras drogas, saber quais os EPIs e os EPCs, né, os equipamentos de proteção individual e coletiva, específico para a atividade que eu vou executar. Não utilizar celular em locais proibidos, nem dirigindo, nem operando qualquer tipo de equipamento. Cumprir as regras de trânsito do Porto do Itaqui. Fazer o checklist de todas as atividades que eu vou executar. Verificar o checklist das máquinas, equipamentos, ferramentas, dos veículos. Cargas suspensas. Não ficar nem em cima, nem embaixo das cargas suspensas. Não entrar numa área isolada que está sendo executada a movimentação de carga. Isso está dentro dessa regrinha também. Sempre que for executar uma atividade, aquela atividade ela tem que ter uma análise de risco. Se não for via procedimento, tem que ser via APR. E comprovação documental. Todos os documentos referentes àquela atividade de segurança do trabalho tem que estar disponível. Então, todas essas regrinhas, elas têm que ser cumpridas na íntegra. E conhecer elas e praticar elas, identificar que todos estão praticando, vai melhorar bastante a nossa percepção dos riscos. Então, isso foi um pouquinho sobre percepção de risco. Eu espero que tenham conhecido algumas regrinhas e alguns macetes para melhorar nosso comportamento, a nossa percepção, né? Na verdade, melhorar a nossa percepção para que, de fato, o nosso comportamento seja seguro. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco na COSET.